Graça e paz, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos ao canal da Jubac. Para aqueles que não nos conhecem ou estão aqui pela primeira vez, nós somos a Juventude da Igreja Batista Central em Paulo Afonso e todos os sábados nós disponibilizamos aqui no canal um devocional, um momento que nós tiramos para louvar a Deus e refletirmos um pouco sobre a sua palavra. E antes de nós darmos continuidade, eu gostaria de pedir ao irmão que não deixe de curtir o nosso vídeo. Isso é importante para o nosso canal, para a divulgação do nosso canal, para que outras pessoas sejam abençoadas através dos devocionais. Compartilhem com seus amigos também e se inscrevam no canal. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações para assim que nós postarmos o vídeo, o irmão receber a notificação informando que mais um vídeo foi postado. E nós vamos nesse momento ler o que diz a palavra do nosso Deus no Salmo 100. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 100, que diz assim a palavra de Deus. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Nós vamos estar orando nesse momento para continuarmos com o nosso devocional. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome, ó Deus, nesse momento, engrandecer o Senhor, ó Pai, pois nós entendemos que só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, obrigado pelos irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Nós oramos, ó Deus, para que os louvores e a palavra que for ministrada seja primeiramente, ó Deus, para o louvor do Teu nome, ó Pai, mas que o Senhor também fale aos nossos corações, ó Deus, com os louvores e com a mensagem, que possamos entender a Tua vontade na nossa vida e possamos viver, ó Deus, aquilo que nós formos aprender nesse devocional. Que o Senhor continue a nos cuidar, nos abençoar, ó Deus. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Fala aí, galera da Jubac, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, sem enrolar muito, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia ou seu aplicativo ou acompanhar a leitura que se encontra em João, capítulo 20, a partir do versículo 28. Diz assim: E Tomé respondeu e disse-lhe: Meu Senhor e meu Deus. E disse Jesus: Tomé, por que me viste, tu creste. Abençoado são os que não viram e creram. Bom, o contexto você já sabe de tudo, né? Acredito que sim. Se você não sabe, eu vou resumir aqui. Os discípulos passaram cerca de 3 anos e meio com Jesus, andando com ele e tal. E chegou um certo momento da vida de Jesus que ele começou a falar sobre sua morte, sua ressurreição, a necessidade disso tal. E aconteceu o que foi do jeito que ele falou, né? E Jesus morreu. Os caras lá, o Judas traiu Jesus, um dos seus discípulos o traíram e vendeu por algumas moedas de prata. E Jesus foi entregue aos romanos, foi julgado injustamente, foi açoitado, torturado e morto por homens, né? Morto por um crime que não cometeu. E os discípulos foram, entre aspas, assim, meio que correram com medo, os que restaram, né? Somente João que ficou ali até o último momento que Jesus estava sendo crucificado. Pedro negou, os outros discípulos ficaram com medo, fugiram. Então, aquele grupo de discípulos estava um pouco meio que apavorados com tudo que estava acontecendo. O seu Senhor, aquele discipulador deles, estava morto e morreu, né, como diz a história. Só que aconteceu uma coisa interessante. Do mesmo jeito que ele fala, que o próprio Cristo falava que iria morrer, ele falava que ressuscitaria. Interessante que ao terceiro dia, um domingo de manhã, um belo domingo de manhã, o túmulo de Jesus estava vazio. Estava arrumadinho lá o lugar que puseram o corpo dele. Era como se alguém tivesse estado lá e falado: bom, acabou minha diária, o tempo que acabou minha diária, acabou minha hospedagem aqui, deixa eu arrumar aqui a cama e fazer o que eu tenho que fazer. Estava tudo limpo, o túmulo estava vazio e rapidamente essa notícia que Jesus tinha ressuscitado já tinha se espalhado por todo aquele lugar. E chegou até os discípulos e Jesus apareceu para alguns. E aqui nesse contexto, aconteceu que falaram para Tomé. E Tomé pegou: Jesus, aquele que falaram que ele estava morto lá de braços abertos. Aquele que foi injustiçado, aquele que teve com nós. Jesus, vocês estão dizendo Jesus, né? Vocês sabem quem é Jesus, né? Aí os caras: sim, Tomé, Jesus. Tomé, pra cima de mim, Jesus ressuscitou, tendo morrido. Tá bom. Ele ressuscitou Lázaro, mas quem iria ressuscitar Jesus, né? Pobre Tomé. Mas aconteceu isso. Ele pegou e falou: cadê ele? Por que ele não se mostra aqui? Eu quero tocar. Foi na mão? Foi aqui? Foi na mão? Foi aqui no antebraço que puseram os pregos e pregaram ele no madeiro? Eu quero ver, eu quero tocar. Só é Jesus se eu ver, cara. Eu só quero ver. Só vou acreditar se eu ver. Aí os caras: não é bem assim e tal. Passou alguns dias, aproximadamente 8 dias, eles estavam reunidos novamente, estavam conversando a respeito de Jesus e do nada Jesus apareceu. Como ele já tinha ressuscitado, como ele já não era mais o homem, ali eu não acredito que seja a pessoa humana, Jesus, e sim ele já glorificado, né? Algumas pessoas acreditam que ele abriu a porta, ele bateu na porta lá e o pessoal entrou. Outros acreditam que ele simplesmente apareceu. Eu sou um desses, que ele simplesmente apareceu. Ele simplesmente apareceu, como eu acredito, e falou: a paz esteja convosco. Imagina Tomé: caraca, é ele mesmo? Velho, ressuscitou. Jesus: Tomé, sou eu. Porque agora eu consigo ver teu coração. Como eu conseguia antes, claro, né?
Eu estou vendo teu coração. Tá duvidando, né? Vem aqui, chega cá. Vem aqui, só um momentinho aí você, Tomé. Jesus falando para Tomé. Põe a tua mão aqui. Ele pôs. Pronto, agora põe a tua mão aqui. Ele pôs também, apalpou, tocou, viu, ouviu. Ele pegou e falou, meu Deus, tu és meu Senhor e tu és meu Deus. E Jesus chega para ele e fala, cara, só porque tu me viu e tu me tocou é que tu creu, cara. E aquele tempo todo que eu falei para você que eu iria morrer? É difícil. Felizes são aqueles que não viram, não me viram e creram. E também felizes são aqueles, agora é uma coisa que eu estou falando, felizes são aqueles que não veem, mas creem que Jesus Cristo ressuscitou. Até hoje tem pessoas que não acreditam que Jesus ressuscitou. Né? Como a gente sabe, a religião judaica, eles não acreditam que Jesus de fato ressuscitou. É só uma história em quadrinhos, é só uma história de quadrinhos. E Jesus e o Messias ainda não veio porque aquele cara foi apenas uma pessoa comum. Tem outras pessoas que acreditam que ele veio, mas ele não chegou a ressuscitar. Ou tem outras pessoas que nem sabem se ele veio como homem e ele veio somente como espírito, porque se ele fosse homem, ele seria corrupto. Não. Eu acredito que ele veio. Eu acredito que ele ressuscitou. Agora a questão principal é como a gente vive perante isso. Você crê que Jesus Cristo ressuscitou? Acredito. Você acredita que Jesus Cristo foi elevado aos céus? Não acredito. Você acredita que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja? Acredito. Certo. E como é que você vive? Como é a sua vida perante isso que você acredita? Que você crê? É um pouco complicado, até mesmo contraditório. Porque a gente espera que a gente precisa ver os sinais de Jesus. A gente precisa ver alguma coisa, a gente precisa ver para crer que ele de fato reina até hoje e sempre reinará. A gente precisa ter uma visão do céu e ver os céus abertos e o trono de Deus, como Isaías relata, né, naquele dia, em Isaías capítulo 6, se eu não me engano, que ele vê que viu o Senhor assentado no seu alto sublime trono. Muitas vezes a gente quer ver isso também. Para a gente crer que Jesus está no comando de tudo, para a gente ver, tudo tem que estar perfeito. É um sinal que Cristo está no controle. Cristo não depende que eu veja que ele está no controle para ele estar no controle. Eu não preciso ver nada para crer em Deus. Até porque para eu crer eu preciso de fé e a fé é ele que me dá. Se Cristo pôs em nossos corações a fé, então por que duvidar que ele está no controle? Então por que duvidar que por alguma razão Deus está tardando em tudo isso que a gente está vivendo hoje? Talvez a gente esteja esperando muito uma vacina, a gente esteja muito ansioso por uma vacina, talvez mais ansioso por isso do que pela volta de Jesus. Talvez a gente está ansioso por qualquer outra coisa, menos pela volta de Jesus. A gente fala que a gente precisa ter fé, mas afinal de contas nós não passamos de Tomés. A gente fala que crê, a gente pode ter passado a vida toda andando com ele, mas a gente não crê que ele vai voltar. E vive uma vida, como diz o seu Davi, né, à toa. Talvez esse seja o nosso problema. Talvez esse seja o meu problema. De falar que crê e não viver como se crê de fato. Se eu creio que Cristo ressuscitou, eu creio que ele foi levado aos céus e eu creio que ele voltará, eu vivo sempre crendo nisso. Eu creio que isso é a palavra dele. Tem pessoas, talvez você ou você conheça alguém que fala, não, a palavra de Deus é só Jesus, a palavra de Deus é apenas Cristo. Jesus é a palavra de Deus, isso daqui apenas contém, isso daqui não é a palavra de Deus, isso daqui não pode ser a palavra de Deus porque isso daqui limita. Não é bem assim, cara. Porque aqui é a palavra de Deus escrita. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Porque aqui, na palavra de Deus, diz a respeito de um Deus que por um tempo ficou representado, que foi representado pela lei, pela arca da aliança,
por os seus feitos maravilhosos, por a sua justiça. E depois esse Deus se encarnou e enviou seu Filho, que esse Filho é o próprio Deus, e virou o Emanuel, o Deus conosco. E esse Deus conosco veio, habitou entre nós, foi traído, foi castigado, foi condenado por uma coisa que ele não cometeu, foi morto, mas o Pai, que é ele, o ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. E ele voltou para o Pai. O Filho, quando voltou para o Pai, não nos deixou órfãos e enviou o seu Espírito, que glorifica o Filho, que o Filho glorifica o Pai e o Pai glorifica o Filho, e afinal de contas, o Deus, a comunidade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um glorifica o outro, porque um não é separado do outro. Os três são um. Como isso funciona? Eu não sei. Só sei que é assim, como diz o pastor Chicó. Né? Não sei, só sei que é assim. Eu só creio que é assim. Hoje eu tenho o Espírito Santo de Deus. O Deus que habita dentro de mim. Não em lugares, não em feitos, não em festejos, não em coisas construídas por mãos humanas, mas sim porque Ele nos prometeu. E eu creio, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Porque ele não precisa de lógica, ele não precisa de coisas cientificamente comprovadas. Embora que ele faz isso na maioria das vezes. Porém, eu só preciso crer. Eu creio que ele está no controle. Eu creio que ele salva pessoas, que ele transforma a vida. Eu creio, mesmo ele estando trabalhando no invisível, mesmo sendo invisíveis as coisas perante os meus olhos. Eu não preciso ver, só crer. Creia que Deus está no controle, creia que Deus está sobre todas as coisas, creia que Deus está sentado no seu alto e sublime trono. Creia, mesmo que você não consiga ver, mas creia. Amém? Que Deus abençoe você. Essa foi a nossa rápida reflexão. Rápida não, né? Mas enfim, que Deus abençoe você e não deixe de crer. Amém? Valeu? Tchau, tchau. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordo.